Veio do teu Deus, você vai conquistar. Boa noite! Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá! Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários e deixa lá o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, não tem problema. Deixa a sua sugestão de tema lá nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp. O WhatsApp do que, minha esposa? Do programa Farol. Que é qual? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. No dia de hoje teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa Farol. Você vai falar um pouquinho sobre ele, enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá bom? Então, canal Programa Farol lá no YouTube. Temos um canal lá no YouTube que deixa para vocês, nossos amigos ouvintes, a possibilidade de assistir todos os nossos programas. Dia de hoje mesmo é a Terça-feira do Amor, a gente sempre fala sobre a vida sentimental e você pode chegar lá e procurar toda a sequência do nosso programa, dos nossos estudos que a gente faz nas terças-feiras, que a gente fala sobre como Deus age no casamento. E também tem as segundas-feiras que a gente fala sobre a trajetória de Abraão. E hoje, especialmente, estamos falando também continuamente da trajetória de Abraão, porque estamos falando da vida sentimental de Isaac. Então tá tudo lá, do primeiro programa até o que a gente fez ontem, já está lá no nosso canal no YouTube. Então você pode acessar e ter a possibilidade de assistir todos os nossos programas. Pode até maratonar se você quiser. Então o nosso programa tem o intuito de levar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Então quando você compartilha, quando você envia para alguém, você também está compartilhando o Evangelho, você também está levando a mensagem do Evangelho para alguém, porque a partir do momento que você compartilha o nosso programa, que leva a palavra de Deus, você também está abençoando essa pessoa que talvez esteja em casa nesse momento, se sentindo angustiado, preocupado, sobrecarregado. E uma palavra de fé e de ânimo, através do nosso programa, pode ir de encontro a essa pessoa e abençoá-la. Então, o programa Farol tem esse intuito, de levar a mensagem de fé ao seu coração. Então, compartilha com seu vizinho, com seu amigo, com um parente, com alguém que você ame, com um colega de trabalho, enfim, compartilha. Programa Farol, nosso canal, lá no YouTube, tá bom?
Hoje, como eu já falei, é a terça-feira do amor. A gente está dando especialmente hoje continuidade, igual na semana passada, sobre a trajetória de Abraão, porque a gente está falando sobre o encontro de Rebeca e Isaac, que a partir de hoje vamos falar sobre isso. Eles vão se encontrar, porque estamos agora lendo Gênesis capítulo 24. E então, o seu servo de Abraão, foi para uma cidade que é da parentela de Abraão, em busca de uma esposa para Isaac. Então, a gente está dando continuidade a essa mensagem, que é muito importante, que fala da vida sentimental, sobre escolher a pessoa certa, sobre você saber escolher, de que forma você pode escolher. Da mesma maneira que Deus abençoou Isaac, colocando a pessoa certa no seu caminho, você também pode encontrar essa pessoa diante da palavra do Senhor, tá bom? Então, vem com a gente participar, que o programa hoje está muito abençoado. É justamente isso, estamos de volta. Já compartilhei o link do nosso canal no YouTube. Já compartilhei o quê? O nosso tema do dia. Também já compartilhei. Já compartilhei também o nosso link do Facebook. Já fiz. Do Facebook ainda não. Não? Então já fiz. E vamos agora para a nossa reflexão do dia. Vamos lá? Vamos lá. O silêncio do banco da praça. Toda tarde, o senhor Raimundo sentava no mesmo banco da praça, embaixo de uma mangueira antiga. As pessoas passavam apressadas, sempre com o celular na mão, e quase ninguém o notava. Certo dia, uma jovem chamada Larissa, estudante de psicologia, resolveu parar e conversar com ele. O senhor vem aqui todos os dias? Perguntou, curiosa. Venho sim. É o meu momento de escutar a vida, respondeu. Ela riu, achando graça, mas o idoso continuou. Escuto o vento nas folhas, o canto dos passarinhos, o barulho dos passos. E percebo que Deus fala até no silêncio. A gente só precisa parar um pouco para ouvir. Larissa ficou pensando nisso. Na correria da faculdade, do trabalho e das redes sociais, ela havia esquecido o que era parar. Nos dias seguintes começou a ir à praça também. Ficava ali quieta, sentindo o vento no rosto. Aos poucos, a ansiedade diminuía e a mente se acalmava. Um dia ela chegou e o banco estava vazio, mas no lugar do senhor Raimundo havia uma pequena plaquinha que dizia: escutar o silêncio é o primeiro passo para ouvir a si mesmo. Larissa sorriu. Aprendeu que o silêncio não é ausência de som, mas presença de paz. Muito legal. Legal. E muitas pessoas precisam parar. Realmente. Você fala sempre sobre isso, né? Falo. Parar para ouvir. Ele ouvia o som do vento, das folhas, dos passos das pessoas. Ele sempre estava ali parado, ouvindo. E ali naquele silêncio ele disse que ouvia também a voz de Deus. Que legal. Falando sobre parar, hoje eu estava percebendo, eu saí com os cachorros, fui pro caminho que eu sempre faço, e tinham diminuído a árvore lá no porto. E os passarinhos estavam brigando. Então, realmente eles não estavam brigando, estavam brincando. Imagine 5 passarinhos, um descendo e brincando com o outro, e um atrás do outro. Aí eu parei para ficar olhando eles brincarem. Eu achei tão legal. E fiquei percebendo como a grandiosidade de Deus, né? Ter os pássaros cantando, o barulho deles cantar, o jeito que eles cantam, o jeito que eles brincam, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, você não sente saudade da cidade grande? Eu digo, não, porque lá, por mais que onde a gente até morava, eu ouvia até os passarinhos, tinha árvore na rua que a gente morava, mas a percepção de você olhar para o rio, ver os barcos, ver os pássaros, perceber a vida, a correria frenética, não deixa as pessoas perceberem o quão lindo é o que Deus tem nos dado. Deus nos dá um céu lindo, as pessoas não percebem o céu.
não percebe. Se está chovendo, as pessoas reclamam porque está chovendo. Se o sol está lindo no céu, a gente reclama que o sol está lindo no céu. A gente não consegue ter a paciência e nem tampouco a generosidade de perceber quão maravilhoso Deus é e o que Ele tem nos dado, que é muitas coisas. Porque a correria do tempo faz a gente não perceber a beleza do que a gente tem. A gente só percebe aquilo que nos está faltando. Todo mundo só olha o que a gente não tem, o que faltou, o que eu quero ganhar, o que eu quero receber, o que eu quero alcançar. Mas as pessoas não conseguem perceber o quão maravilhoso é o que a gente possui. E aí ela percebeu que é no silêncio. Quando você está no silêncio, você percebe a vida, você percebe, você se escuta. Você consegue entender quem é você, perceber o que você quer da sua vida. Se você vive freneticamente, trabalha, vai para casa, corre, vive na correria, você não consegue se escutar. É isso aí. Por isso que devemos dar aquele parar tudo, como ela fez, e passou a ouvir como o seu Raimundo, o senhor Raimundo, tinha ensinado. Legal, É ou não é? A reflexão é muito boa. Muito boa. Essa foi a nossa reflexão de hoje, o silêncio do banco da praça. Silêncio do banco da E com a gente aqui a Rosinha Falcão. Boa tarde, amiguchos. Estou aqui ligadinha no farol. Vem com a gente. Oi, amigucha, vem com a gente. Rosita, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. É isso aí. Então vamos ao nosso tema do dia que a gente não falou ainda. Sim. Para você, quais são os critérios para a escolha do seu cônjuge? Vou repetir. Para você que está aí do lado, na nossa frente, na nossa tela aí assistindo, quais são os critérios para a escolha do seu cônjuge? Já que você já está casado, qual foi o critério que você utilizou? De que forma você utilizou? Quais foram os seus critérios para escolher essa pessoa que hoje está no seu lado? É isso aí. E para quem não está casado, quais são os seus critérios para escolher a pessoa que você quer ter ao seu lado? Então você vai colocar aí o seu critério. Você vai responder colocando seu comentário e vai ajudar também outras pessoas. Isso. Vamos lá. Vamos? Enquanto isso, vamos botar a canção, daqui a pouco a gente volta. Vamos, a gente coloca a canção e daqui a pouco a gente volta com todos vocês. E se vocês estiverem colocando o comentário, quando voltarmos, depois de ouvirmos a canção, a gente lê o seu comentário, tá certo? A canção de hoje, a base do casamento é Jesus. De tudo Deus nos planejou. Um homem e uma mulher em amor nos uniram. No altar da vida juramos perante a fé seguir juntos o caminho que Cristo nos conduz. A base do caminho. Nossa luz, em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. Na alegria e na dor, Ele é nosso guia. Nas tempestades da vida nos dá calmaria. Com seu amor perfeito, nos ensina a perdoar. E com graça infinita, nos ajuda a amar. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. Com fé e oração, enfrentamos provações. Em Jesus encontramos a paz nos corações. Seu amor nos une, nos fortalece a união. Ele é nosso centro, nossa salvação.
Horas 41 minutos, estamos de volta com todos vocês, de volta e dando continuidade ao nosso, vamos dizer assim, um estudo da terça-feira, porque começou na segunda, e nós vamos dar continuidade a esse assunto, quando Abraão deu uma missão para o seu servo, e esse servo, ele foi até a terra da sua parentela, para de lá conseguir uma esposa para o filho Isaque, tá bom? E ontem nós paramos falando sobre essa situação da Rebeca voltar com ele, né? A família de Rebeca queria que ela continuasse mais alguns Sim. dias com eles, mas aí o servo de Abraão falou que não, que por favor queria voltar logo para o seu senhor, e aí eles disseram, então tá bom, vamos perguntar para ela o que ela decide, se Sim. ela quer ficar um tempo mais com a família ou se ela realmente já quer ir com vocês. E foi muito maravilhosa a resposta dela, né, no 58. Leia aí o 58 pra gente ir. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então, é impressionante, né? Que a história de amor de Rebeca e de Isaac começa com uma atitude muito de saber o que ela quer. Rebeca tinha os pés no chão. Ela era uma mulher que verdadeiramente muito diferenciada. Vamos dizer, uma mulher que fez história não porque ela, como é que se diz? As pessoas impulsionaram ela para aquilo. Foi ela que buscou em Deus. Ela chamou a atenção de Deus. Porque até então, o servo de Abraão orou a Deus para que aquela pessoa que fizesse aquilo que ele falou, fizesse. Então, Deus que escolheu Rebeca. Deus que levou ela. Mas por quê? Porque Rebeca chamou a atenção de Deus de alguma maneira. E até que foi realmente de Deus, e ela era uma pessoa diferenciada, que ela não quis ficar mais 10 dias, não quis ficar mais com a família. Já que ela tinha que ir, ela decidiu, ela aceitou o pedido de casamento de um homem que ela nunca tinha visto, por sinal. Nunca viu Isaac, não sabia como ele era, se ele era bonito, se ele era alto, se era magro. Ela simplesmente sabia que ele era uma pessoa de Deus e que ela estava sendo escolhida para poder casar-se com ele. E ela aceitou. Então, é algo que realmente, vamos dizer assim, para muitas pessoas é uma loucura, né, o que ela fez. Mas aos olhos da fé, ela foi uma mulher escolhida pelo próprio Deus para se casar com o filho de Abraão. E aí o 59 diz assim: então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Você vê que ela não era de uma família pobre, tá? Para pensar. Apesar que a gente fica assim pensando, por que Rebeca tinha ido lá no poço pegar águas? Porque você vê, ela foi com as suas moças. Ela tinha pessoas que cuidavam dela. Ela tinha ama. Quem tem ama? Naquela época se dizia que hoje em dia que é uma babá. É alguém que cuidava dela desde criança. Sim. Então, assim, Rebeca não era uma pobre, veio de uma família muito humilde. Não. Rebeca veio de uma família que tinha uma vida estruturada, porque ela tinha uma babá, que era a ama dela, ela tinha servas, que eram as moças que cuidavam dela, ela veio com moças, ela veio com pessoas, tinha pessoas que a cuidavam, e não foi, ela não era qualquer uma. Mas por que será que Rebeca foi até aquele poço, se ela não precisava pegar água, se a família dela não era uma família simples? Quem pegava água eram outras pessoas. Dá-se para demonstrar que Rebeca não era igual às outras mulheres. Não era igual às outras pessoas. Ela não ficava em casa só sendo cuidada. Ela queria ser útil.
Ela era uma mulher que era útil, era uma mulher... Pelo que eu percebo foi que lá na frente a gente vai ver, ela ensinou a Jacó a cozinhar. Ela tinha habilidades, ela tinha talentos, ela não era qualquer uma. Ela era uma pessoa que ela buscava aprender, buscava crescer, ela tinha algo diferente. Ela não era igual às outras meninas daquela cidade. Ela chamou a atenção de Deus por algum motivo. E um dos motivos, eu acredito, é esse, de não ser preguiçosa, de não ser aquela pessoa que só era ser servida. Ela também amava servir, amava cuidar, amava fazer a parte aquilo que às vezes nem era para ela estar fazendo, mas ela fazia porque ela gostava de servir. Tinha servos e servas que poderiam fazer, pegar água para os utensílios domésticos e tudo mais. Mas, como você falou, ela era uma pessoa diferenciada. E todas as pessoas diferenciadas chamam a atenção de Deus. E quando digo diferenciada, não é só diferenciada nos estudos, que é excelente, para o trabalho, não. Mas ela era uma pessoa diferenciada a servir a Deus, Isso. a fazer a vontade de Deus. Ela chamava a atenção de Deus pela vida que ela tinha com Deus. Com ele. Claro, as outras coisas tinha, mas era o ponto principal, era a vida que ela tinha com Deus. Então, o próprio Deus, vamos dizer assim, a tocou para que ela fosse lá. Isso aí. E vamos lá. Qual é o parentesco de Rebeca com Abraão, que a gente ficou de falar? Sim. Então, Naor, que era avô de Rebeca, era irmão de Abraão. Betuel era sobrinho de Abraão. Sendo assim, Abraão era tio de Betuel, que também é tio de segundo grau de Rebeca. Esse era o parentesco. Então, realmente é da família. Realmente tem o mesmo sangue. Veio da mesma família de Abraão. Né? É aquilo que ele queria. Ele queria alguém que viesse da família dele, que viesse da linhagem dele. Então, ela veio dessa linhagem. Mas é só por isso que ela foi chamada? Não. Ela não foi chamada só porque ela é da linhagem de Abraão. Ela foi chamada porque ela quis conhecer esse Deus, porque ela tinha um coração rendido, ela tinha um coração disposto, ela tinha um coração generoso, ela tinha um coração realmente voltado a ouvir a voz de Deus. E um desses motivos foi que Deus a escolheu para casar-se com Isaac. É justamente isso. E com a gente aqui a Gildenice Santana, e ela coloca bom dia, boa tarde, boa noite. Dona Gildenice Santana, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vem com a gente, Dona Gildenice. E ela bota, abraço em nossos rapazes. Obrigada. E continuando, 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Belaroi, porque habitava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Então, deixa eu falar um pouquinho rapidinho. Porque o povo assim, por que pegou o véu? Porque era o costume daquela época, tá, gente? O costume daquela época, as mulheres se cobriam o rosto, cobriam-se. E também ela estava se colocando como a noiva dele. Sim. Aquela caminhada dela ali era para o casamento dela. O casamento de Rebeca e de Isaac não foi um casamento igual aos outros casamentos que a gente vê. Não teve uma celebração de casamento. O casamento dela foi naquele momento, ela colocou o véu, aquele momento que ele encontrou com ela, ali naquele momento, eles estavam consolidando o casamento. Ah, mas não deveria ter orado, não deveria ter tido um pastor que ter feito, deveria... É aquela coisa. As coisas do Senhor não se dá para ser questionada. Né? Eu não aprendi a questionar, eu aprendi a entender que nem todas as coisas são iguais, né? Não sabemos porque foi diferente, mas de uma coisa eu tenho certeza, foi com consentimento de Deus.
Foi o próprio Deus que uniu que os uniu dois, os né? dois. Então, assim, não foi igual aos outros. Então, dizem, assim, nos estudos que eu fiz, que a partir do momento que ela coloca o véu e quando ele vai tirar o véu para poder, que iam consumar o casamento. Então, assim, foi desse jeito. A gente, quando eu li há muitos anos atrás, quando eu era nova, eu ficava impactada. Por que que não teve o casamento com efeito? Antigamente, naquela época, era o pai e a mãe que fazia, né? O pai que fazia o casamento, e era aquela coisa mais íntima, de família e tal, e tinha aquela cantaria, fazia a Rupá, que era o lugar que os dois iam ficar na primeira noite. Enfim, eram muitas coisas que a gente vai assistindo, as coisas vai aprendendo. Deles foi totalmente diferente. E não é porque foi diferente que foi ruim, ou que foi diferente, ou que não foi algo errado. Nunca. Deus nunca permitiria. Porque foi ele que permitiu eles se conhecerem, o trajeto. Só o tempo que eles levaram para se conhecer, o tempo que ele... Que você está rindo? Não, você dando a explicação. Não, porque... Ainda dizendo quando era mais nova. Porque quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, a gente não entende. Tem coisas que a gente lê na palavra de Deus que leva um tempo para a gente entender, ter a compreensão, né? E hoje eu vejo muitas pessoas questionando a palavra de Deus. Eu aprendi a não questionar. Eu aprendi a entender que se está ali é o ensinamento. Se eu não consigo entender hoje, amanhã eu vou entender. Porque nem tudo é revelado para nós naquele momento. Nem sempre tudo é revelado para a gente. É isso mesmo. Continuando, diz assim. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Quer dizer, ele contou toda a trajetória, né? Como chegou, o que foi que falou, orou, tudo. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Aqui não conta que casaram, que teve o casamento, como teve o casamento. Aqui não conta como foi que aconteceu. Só conta que ele tomou, levou e ficou com ela e casou e tomou como esposa. Então, olha que ele não questionou. Você vê que não mostra Abraão indo ver, não mostra Abraão indo conhecer Rebeca primeiro. Você vê que foi tudo tão de Deus que Abraão confiou que Deus iria escolher. Que Abraão entregou na mão de Deus. Quando você entrega o seu relacionamento na mão do Senhor, quando você pede para Ele conduzir as suas escolhas, quando você pede para Deus, quais são por isso que está a pergunta aqui, quais são os seus critérios para escolher alguém? Como você escolheu o seu cônjuge? Quais são os seus critérios? Um dos meus critérios para eu escolher o meu esposo foi que ele temesse ao Senhor, que ele fosse um homem de Deus, que ele fosse um homem que verdadeiramente tivesse Deus como seu Senhor, porque eu sabia que se ele tivesse Deus como prioridade na vida dele, eu estaria segura. E é uma segurança que a gente tem quando a pessoa tem o temor de Deus dentro de si. Quando você tem o temor de Deus, você é uma pessoa apegada ao Senhor, temente ao Senhor, Ele é a sua prioridade. Você entende que quando você fere a sua esposa, primeiro você está ferindo a Deus. Então, esse era um dos meus critérios, entendeu? Então, eu me lembro, uma amiga minha, né, nem vou falar sobre os critérios dela, eu queria que ela falasse. Rosinha Falcão não falou os critérios dela aí, que pena, eu queria tanto que ela falasse os critérios dela. Quando a gente era jovem, a gente tinha uns critérios tão diferentes, a gente ria tanto, porque quando a gente é muito nova, a gente tem tantos sonhos, né? E a gente percebe quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, porque Ele vê a nossa pureza do coração. Ela está te ouvindo. E Ele vê e Ele ajuda nas nossas escolhas. Porque se a gente fosse escolher de qualquer, sem Ele no centro, a gente sempre acaba quebrando a cara. Dona Gildenice Santana diz assim, sobre o tema. Nem posso responder, emojis ali choramingando. Não busquei esse critério. Infelizmente, ainda não tinha conhecido verdadeiramente a Deus, embora já tinha ouvido o chamado antes de fazer a escolha do cônjuge. Mas Jesus teve misericórdia de mim e está junto de mim nessa caminhada, me dando consolo, livramento e vitórias. Glória a Deus. Foi a dona Gildenice? Sim. Então,
quando a gente escolhe e não tinha ainda o conhecimento da palavra do Senhor, uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com o Senhor, né, minha pouca caminhada com o Senhor, é que a mulher, quando ela está casada com um homem que ainda não serve o Senhor, mas ela serve, ela santifica o seu marido. E uma coisa que eu vou dizer para a senhora e para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, que talvez está casado, seu esposo não é cristão, não serve ao Senhor, o veja como servindo, o trate como que ele servir. Nosso olhar, a fé traz à existência aquilo que não existe. A nossa capacidade de amar e entender, olha, eu vejo ele transformado. Trate ele como ele já estivesse transformado. Veja ele como se ele já estivesse transformado. E todas as vezes que a senhora estiver perto dele, você vai dizer, eu o consagro ao Senhor. Eu o santifico ao Senhor. Porque eu sou serva do Senhor. E assim vai se concretizar. É isso aí. Então já veja, isso é um recado para todos, né? Para todas. Todas as O mulheres homem e e mulher. também os homens. Os homens também. Que deve ver aquela pessoa que não serve como já um servo, como já uma serva de Deus. E eu sei que não é fácil. Às vezes a gente fala assim, eu sei que não é. Você é uma pessoa, não é o caso da senhora, eu estou falando assim só em observação, como exemplo. Um exemplo. De que alguém chega em casa bêbado. Como é que eu vou ver ele transformado se ele está chegando em casa bêbado? Mas esse é o caso. Senhor, me capacita para isso. Para eu ver ele transformado. Tratá-lo bem. Eu vi um testemunho que me chamou muita atenção. Depois eu nem sei se eu posso colocar esse testemunho aqui de um rapaz falando que ele chegava em casa embriagado, ele chegava em casa, e a mãe dele era da igreja, ele tinha saído da igreja, e a mãe tratava ele bem, a mãe limpava, ele tinha vomitado tudo, a mãe limpava ele, dava banho nele, limpava tudo, dava comida para ele, dava café para ele, tratava ele como um príncipe. E ele olhava para a mãe dele e não conseguia entender como que ele dava tanto trabalho, ele chegava em casa tocando terror, e a mãe dele tratava ele com todo o amor. E hoje ele é um homem transformado, hoje ele é um pastor. E ele, por quê? Porque a mãe dele nunca desistiu dele. E dizia para ele assim, você é do Senhor, meu filho, eu te amo. Então, é isso que é a diferença. Quando a gente vê, quando a gente trata já transformado, quando a gente vê já transformado, quando a gente faz por amor, como se fosse para Jesus, Deus traz à existência aquilo que não existe. É isso aí. E Rosinha Falcão começa dizendo assim, kkkkkk. Não foi nada que escolhi, mas entendi que os critérios físicos não são como critérios de Deus. Tá. Ela deu risada, não tinha nuquinha, né, amiga? Esqueci os cabelos da nuquinha, enfim. Mas entendi. É porque a gente busca, quem escolheu foi Deus. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente coloca a nossa vida no centro da vontade de Deus, é Ele que realmente nos ajuda. Rosinha Falcão, gente, ela era a nossa cupida, né? Ela que ajudou a unir a gente, né? Ela era aquela torcida, uma das que mais, ela, Janete e outras pessoas que torcia pela gente ficar junto. E é uma coisa que, se você tenha critérios bíblicos, critérios que realmente chamem. Quais são os seus critérios? É qualquer pessoa? Não é, você não vai aceitar qualquer pessoa. Para Isaac, Deus trouxe Rebeca, uma mulher diferenciada, transformada, uma mulher que era diferente ao seu tempo, ela era à frente ao seu tempo. Ela era uma mulher diferenciada. Tá rindo de quê? Dona Judenice Santana fala assim, continuo rindo que a outra fala depois. Tá. Continuo nessa fé, vai fazer 40 anos de casamento em janeiro. Ai, que lindo. É uma guerra. Mas pela minha fé, essa vitória já é minha. Em nome do Senhor Continue, Jesus. Dona Judenice, continue. 40 anos é uma coisa linda. Tá casada há 40 anos. É algo assim maravilhoso, né? Dos 40 a gente só tem 4, né? 24. Estamos juntos há 24. Casados há 24 e juntos há 29. Mas entre namoro e casamento. E continue, persevere, insista, persista, bata, a porta vai se abrir. Deus vai fazer acontecer, o milagre vai acontecer. Não desista. Rosinha Falcão diz assim, verdade, amiga. Vamos que vamos. Justamente, é verdade, amiga, tá? Então, a gente coloca em prática aquilo que a gente viu nessa história. Nessa linda história de amor. Porque gente, não começa em Rebeca.
Não. Não começa em Isaac. Não. Essa história começa, vamos dizer assim, de pessoas, começa em É Abraão. Abraão. Em Abraão, que chamou o seu servo. O servo de confiança, vamos dizer assim. Aquele nascido na sua casa. E ele deu uma missão para esse servo. Você não vai em povos que não sirva a Deus. Você vai na minha casa, da minha família. Agora, quem é? Sim. Como é que ele vai saber? Ele não tinha noção. Ele foi como Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual é a terra? Ele não sabia. A mesma coisa, Eliezer não sabia quem era nem para onde. Mas ele saiu. Obedeceu. A Obedeceu. obediência trouxe a bênção. Ele se voltar para Deus trouxe a bênção. Pode continuar, amor, falando. A obediência trouxe a bênção. Da mesma maneira que aquele servo chamou a atenção de Deus, também Rebeca saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e foi para uma terra que Deus estava chamando ela para ir, para se casar com um homem que ela nunca viu. Porque Abraão escolheu Sara, tá? Mas Rebeca... Você vê, essa aliança é tudo nunca viu. É Abraão verdade. foi para uma terra que nunca viu. O Eliezer também foi lá buscar alguém que ele nunca viu. E Rebeca saiu e foi se casar com um homem. Ela foi para uma terra, para uma parentela que ela nunca viu, não conheceu ninguém. E ela foi se casar com alguém, entregar a vida dela na mão de alguém que ela nunca viu. Porque ela creu. Ela creu. Acho que é isso que falta muito na gente, crer. Crer sem ver. Crer sem... Tá tudo branco, tá tudo em preto e branco, tá tudo sem sentido, tá todas as portas fechadas, tá todo mundo contra, tá tudo ao contrário, mas você ainda continua crendo. É bíblico, né? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mas creram. Que sejamos assim como Rebeca, que vá para um casamento crendo que é Deus que me chamou, foi Deus que escolheu para mim. Gente, foi Deus que escolheu Isaac para Rebeca e Rebeca para Isaac. Deus não erra. Então, se Deus me chamou para esse propósito, é Ele que vai fazer dar certo. Mas se não está dando certo, você vai fazer dar certo. Colocando o seu casamento, colocando a sua vida nas mãos de Deus. E já pode começar a partir de agora. Já quero convidá-lo para a oração que nós vamos fazer. E certamente Deus, Ele é contigo para te abençoar, tá bom? Vamos fazer essa oração agora? Vamos lá. Vamos lá. Deus amado e querido, estamos na tua presença juntamente com diversas pessoas que também chegaram, meu Deus, nesta oração com problemas no casamento, com problemas nos seus relacionamentos. Pessoas, meu Pai, que estão enfrentando lutas, muitas das vezes pensando em desistir, já estão desanimados. Mas o Senhor, meu Deus, não trouxe essa palavra para que eles continuem desanimados, tristes, ou pensando em desistir. Mas sim, meu Deus, para fortalecê-los, para mostrar, meu Deus, que há jeito, que há solução, que ela tem, meu Deus, como investir nesse casamento e a vida dela ser abençoada. Também temos pessoas que estão vivendo um casamento abençoado, mas que, meu Deus, não é para ela se prender e estar abençoado e não vou fazer nada. Não, é continuar orando para que o Senhor, meu Deus, permaneça, esteja ali nesse casamento, nesse relacionamento, para que continue dando certo, para que, meu Pai, o Senhor seja a bênção dentro desse casamento, para que esse lar seja completamente abençoado em todos os sentidos. Ó Espírito de Deus, eu quero colocar, meu Deus, o casamento, a vida sentimental, o namoro, porque tudo começa de um ponto, assim como começou em Abraão, que passou para o servo, meu Deus, até Rebeca e Isaac.
Ó, meu Deus, que assim, meu Pai, que comece de um ponto na vida dessa pessoa, que comece em uma atitude de obedecer ao Senhor, porque quando a nossa vida está nas tuas mãos, até aquilo que estava para dar errado dá certo, como deu certo para aquele servo através da oração que ele fez. O Senhor levou a pessoa de quem ele tinha orado, que ele não sabia quem era, mas o Senhor levou até ele e ele viu, é essa pessoa. Então, meu Deus, seja assim na vida desse homem, dessa mulher, que ora por um casamento abençoado, que ora para conhecer a pessoa certa, para que a vida dela venha a ser abençoada. Então, meu Deus, eu coloco tudo e todos em tuas mãos e desde já te agradeço, Senhor, na certeza da tua resposta e da tua vitória, na vida desse homem, na vida dessa mulher, nesse casamento, na vida sentimental dessas pessoas. Eu te agradeço no nome e para a glória do Senhor Jesus, e todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E creia que esse Deus que é poderoso, Ele está contigo, já te ouviu, já te respondeu, já te abençoou, no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia e coloque em prática, lute todos os dias você tem que ter vitória. E a tua vida vai ser mais do que abençoada, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E amanhã é quarta-feira. Quarta-feira, minha esposa, amanhã. Sim, antes de falar de quarta-feira, Dona Maria Sacramento, boa tarde, pastor de Carlos, Dona Tatiana, boa tarde, Dona Sacá, vem com a gente. Dona Sacá, vem com a gente, que Deus abençoe. É verdade. Amanhã é quarta-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os fardos emocionais, todas aquilo que a gente tem guardado na alma. A gente está falando sobre os fardos emocionais, então vem com a gente participar, se assim nosso bom Deus nos permitir. Amanhã estaremos de volta com o nosso programa O Farol. Tchau, tchau, gente.